vocês? Espero que sim, que tudo esteja bem com vocês. Bem, criança, hoje nós já estamos na lição número 4 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. E toda a nossa revista fala sobre as cartas às igrejas. Olha que legal! Pois então, hoje, na lição 4, diz assim: livres em Cristo. E quem será que falou isso, livres em Cristo? Foi o apóstolo Paulo, que escreveu uma carta às igrejas da Galácia. E os moradores nascidos na Galácia eram os Gálatas. Pois então, vamos para o texto do dia? O texto do dia se encontra em Gálatas, capítulo 5, versículo 1, e na Nova Tradução da Linguagem de hoje diz assim: Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres. E o objetivo da nossa lição diz assim: saber que a salvação em Cristo oferece a verdadeira liberdade ao homem. Bem, criança, preparei para vocês esse cartaz com o encarte da nossa lição. Estão vendo aqui? E a nossa lição traz aqui também dois temas. O tema número 1, que diz falsos ensinamentos na igreja. E no 2 fala assim: livres da escravidão. Bom, o que será que deve estar acontecendo aqui na história de hoje? Dois homens discutindo. E esse círculo no meio, o que será? Não sei não, hein? Parece que está havendo uma nova discussão na história de hoje. E esse círculo no meio, essa conversa novamente está falando a respeito do apóstolo Paulo. E eles estão falando novamente mal do apóstolo Paulo. Um homem fala sobre a fé judaica, o outro fala sobre a fé cristã. E tudo isso aconteceu na cidade da Galácia. E os moradores nascidos de lá eram os Gálatas. Pois então, criança, na revista de hoje, quero começar aqui a nossa introdução, que diz assim: número 1, falso ensinamentos na igreja. Quer dizer, os falsos mestres, querendo ensinar coisas erradas na igreja de Paulo. As igrejas da Galácia devem ter sido fundadas por ocasião da primeira viagem missionária de Paulo, quando o evangelho se espalhou pelo Império Romano. E muitos não-judeus começaram a aceitar a Jesus como Salvador. Logo, surgiram discussões se era necessário que eles seguissem as leis judaicas. Essa discussão aconteceu nas igrejas que Paulo havia fundado na região da Galácia. Vários judeus convertidos ao Evangelho de Jesus estavam dizendo que os cristãos não-judeus precisavam obedecer à lei de Moisés para que fossem salvos. Mas Paulo escreveu que essa mensagem não era do verdadeiro Evangelho e que o sacrifício de Jesus na cruz, era suficiente para salvar todo homem do pecado. Então os falsos mestres estavam trabalhando para convencer o povo para se revoltar contra o apóstolo Paulo, acusando o apóstolo Paulo de duas coisas. Olha, esses homens ensinando as coisas erradas e ainda estavam provocando uma rebelião
nas igrejas que Paulo havia fundado. Então, esses homens acusavam, Paulo de duas coisas: que Paulo não era um verdadeiro discípulo de Jesus e, por isso, ele não tinha autoridade para ensinar. Mas Paulo respondeu que ele foi chamado para ser apóstolo, não por pessoas ou por meio de uma pessoa, mas por Cristo e por Deus o Pai, que ressuscitou Jesus da morte. Está escrito em Gálatas, capítulo 1, versículo 11. E aqueles falsos mestres também acusaram Paulo de que o evangelho que Paulo pregava não era o verdadeiro evangelho. Por isso, precisava de ser corrigido por alguém. E os outros ensinamentos e práticas religiosas. E essas acusações que estavam fazendo contra o apóstolo Paulo, o povo acabaria se afastando da igreja. E de acordo com eles, os cristãos precisavam de cumprir as ordenanças e as tradições do povo judeu para ser salvo. Bem, criança, nós sabemos que aqui estava havendo uma discussão sobre duas coisas, sobre os dois temas. Então, sobre a fé cristã, que era a fé em Cristo, e a fé judaica, que era a fé que os judeus tinham desde há muito tempo atrás, que está escrito lá em Levítico. Então, eu preferi escrever assim para vocês. Alguns líderes judeus diziam que deveriam guardar as leis judaicas para ser salvos. Mas os membros estavam confusos com a fé judaica e a fé cristã. O apóstolo Paulo, sabendo disso, escreveu uma carta para as igrejas da Galácia, que os seus membros eram os gálatas. O apóstolo Paulo escreveu a verdade, que elas, para serem salvos, elas tinham que confiar, elas tinham que crer em Cristo e não precisava ali de guardar certas leis judaicas, um monte de tradições e ali que eles ficavam praticando. Então, Paulo também disse que a fé em Cristo é acreditar, é crer que Cristo ele veio ao mundo, ele veio para trazer salvação. E que o sacrifício de Jesus na cruz era superior a todas as coisas, inclusive as leis judaicas. Pois então, e somente o sacrifício de Jesus na cruz trouxe para nós a libertação do pecado e o perdão dos pecados, e então somos livres e libertos em Cristo Jesus. Então está aqui, olha o que o Paulo falou. Livres em Cristo, que é o tema da nossa lição. Cristo trouxe para nós salvação. Assim como os líderes e as pessoas em Gálatas, os gálatas estavam pensando que tinha que surgir um monte de regras ou fazer um monte de coisas religiosas para que Deus se agradasse deles, para que eles fossem aceitos por Deus e que Deus os amasse. Na verdade, todos aqueles sacrifícios que eles faziam tinham um significado, um simbolismo, que nós precisávamos de um Salvador e que Cristo viria ao mundo através do seu sangue. Se nós crermos nele, somos salvos. E assim nós seríamos irmãos em Cristo. Deus quer que obedecemos a sua palavra, a Bíblia Sagrada, mas Deus quer que tenhamos primeiramente fé em Cristo, sobre o seu sacrifício, crer em Cristo e crer a salvação que Ele nos traz. Quando cremos em Jesus, recebemos Ele como Salvador. Então nós confessamos a Ele os nossos pecados
E assim, nós somos livres e libertos do pecado. Livre não significa que você pode fazer tudo que vier à sua cabeça. Não, 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 não. À medida que você reconhece que Jesus é o Salvador da sua vida e que você confessa a Ele os seus pecados, tenha uma comunhão com Ele e ali pede a Ele para que Ele faça morada no seu coração, então você, a partir daquele momento, você começa a ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. E assim Ele dá o discernimento do que é certo e do que é errado. E também, através da palavra de Deus, o Espírito Santo, ele nos ensina. Por isso que é muito importante ler a Bíblia. Então, o Espírito Santo é o que convence a gente sobre o que é errado. Entenderam? Pois então. Então, os sacrifícios e as leis judaicas ali, eles tinham muitas coisas, está lá escrito em livro de Levítico. Uma delas era guardar o sábado. Nós vimos na revista anterior que Cristo, ele operou milagres, ele curou também no dia de sábado. Então, Cristo, ele quebrou essa tradição. Então, Jesus, Cristo, ele pode nos salvar a qualquer dia da semana, ele pode nos ajudar a qualquer dia da semana, mas que naquela época, lá na lei judaica, eles deveriam guardar o sábado, eles teriam que guardar ali as suas energias, suas forças, tudo que eles teriam que fazer no dia de sábado, eles teriam que fazer no dia anterior, como, por exemplo, cozinhar, como plantar, como arar, como construir, caçar. Então, todas essas coisas iam o quê? Causar o quê? Esforço. Então, eles deveriam guardar energia, guardar o dia de sábado, porque seria um dia de descanso. Como também nas leis judaicas tinha também ali a separação também de alguns alimentos. Eles não se alimentavam de alguns animais, como por exemplo, porco. Não, eles não comiam carne de porco. Eles também guardavam nas suas tradições várias datas sagradas, mas através de Cristo, o sacrifício dele na cruz não precisava mais de fazer nenhuma dessas tradições. Também, naquela época, como alguns ainda hoje, faz a cerimônia da circuncisão, mas Cristo veio quebrar todas essas coisas. Essa cerimônia era feita ali com os meninos, que ali se fazia um pacto, uma aliança. Eles diziam que era com Deus e com o povo de Abraão, através de Abraão. Mas veio um maior do que Abraão, Jesus Cristo na terra. Olha que legal! Pois então, todas essas coisas que eles praticavam e muitas outras, Cristo é superior a tudo isso. Você entenderam melhor? A fé cristã era a fé em Cristo Jesus. Aleluia! E era essa fé que Paulo queria que os Gálatas ali tivessem. Então, ele escreveu para todas as igrejas daquela região, porque estava passando ali aquele momento de confusão. E aí, vocês gostaram da história de hoje? Espero que sim! Então, eu quero agora fazer uma oração por você. Sim, você que recebeu essa lição. Nós falamos aqui sobre salvação, uma vida nova, que adianta tantas coisas, tantas tradições, fazer o bem, mas não ter Jesus no seu coração. Pois então, mas Cristo, ele veio para trazer salvação para a nossa vida. E você, amiguinho, quer receber Jesus na sua vida como seu Salvador? Então, você pode estar fazendo uma oração comigo. E você que ficou atento à lição de hoje, também vou estar fazendo uma oração por vocês. Amém? Então, oremos assim. Se você quiser, você se ajoelha. E você vai, curva a sua cabeça, junta as suas mãozinhas, fecha os olhos, faça comigo essa oração. Senhor, meu Deus, meu Pai,
Muito obrigado, Senhor, por essa mensagem da nossa escola bíblica dominical. Obrigado, meu Deus, por ter, Senhor, trazido o Filho Jesus para morrer na cruz para perdoar um dos meus pecados. Senhor, neste momento, Pai, se porventura alguém, Senhor, queira entregar o seu coraçãozinho para Ti, Senhor, e Te receber como Salvador, Senhor, da sua vida. Senhor, apaga as suas transgressões, limpa o seu coraçãozinho, escreve o seu nome no livro da vida, Senhor. E assim, Senhor, recebe, Senhor, essa vida, Senhor. Ó Pai, quero te entregar, Senhor, toda a sua família também em tuas mãos. Pai, as crianças, Senhor, que ouviram essa mensagem, Senhor, o papai, a mamãe, a vovó e a titia, que estão aqui, Senhor, ouvindo, Senhor, essa lição, Senhor. Pai, que nós somente não sejamos ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Entra nesse lar, Senhor, entra nessa família, abençoa todos, Senhor, dê um dia abençoado na tua presença, Pai. Essas bênçãos que eu te peço, Senhor, e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bem, criança, nós já estamos no final da nossa lição, então eu quero desejar a você um dia maravilhoso, repleto das bênçãos de Deus sobre a sua vida. Então, fica ligadinho que já já vai entrar a lição número 5. Um grande beijo para vocês, da tia Roni, ó. Um grande beijo e tchau!